Está no ar, para todo o Brasil e para todo mundo, mais um vídeo no meu canal. E hoje, o tema de hoje é Cultura e Sociedade na Cristandade Medieval. Então, fique aí, não saia daí que você vai aprender hoje sobre as cruzadas, né? Eu vou estar falando hoje sobre as cruzadas. Eu começo aqui então falando do ideal da cavalaria. A partir dos meados do século IX, os prósperos domínio carolíngio chamaram a atenção dos povos que passaram a atacar cidades, mosteiros e igrejas do império, como diante dos ágeis bando de normando, sarracenos e magiares, o grande e pesado exército imperial não se mostrava em geral eficiente. Para se proteger, os nobres de cada região formaram pequenos grupos armados e construíram fortaleza. Esses nobres guerreiros governavam seus domínios com crescente autonomia. Eles criaram, a partir do século XI, uma nova instituição, a cavalaria. Então aqui, pessoal, os prósperos domínios carolíngio chamaram a atenção de povos que passaram a atacar cidades, mosteiros e igrejas do império. Ou seja, diante dos ágeis bando de normando, sarraceno e magiares, o grande e pesado exército imperial não se mostrava, em geral, eficiente, né? E aí, para se proteger, os nobres de cada região, o que eles tiveram que fazer? Formar pequenos grupos armados e construir fortalezas, né? Aí esses nobres guerreiros, eles governavam seus domínios com crescente autonomia. Aí o que esses nobres guerreiros eles criaram no século XI? Uma nova instituição para sua proteção, a cavalaria. Os guerreiros a cavalo. Para a gente entender mais, né, sobre esse assunto, eu já vou dar sequência na leitura. Guerreiros a cavalo. O cavaleiro era, a princípio, apenas um guerreiro, que possuía riqueza suficiente para manter um cavalo e armaduras de metal. Em uma época de pouco comércio e atividade artesanal, em pequena escala, apenas os nobres, grandes proprietários de terra, podiam arcar com essas despesas. Com o passar do tempo, a cavalaria deixou de ser apenas um grupo de nobre guerreiro, seus membros, os cavaleiros, passaram a adotar um código próprio de valores morais e de comportamento. Então, o cavaleiro era, a princípio, apenas um guerreiro, que possuía riqueza suficiente para manter um cavalo e armaduras de metal. Então, o cavaleiro, a sua principal função era a guerra. Um ideal de vida. Os membros da cavalaria tinham o dever de praticar as virtudes cavalheirescas, como a honra, a coragem, a fé e a lealdade. Então, os membros da cavalaria, que eram os nobres guerreiros, eles tinham o dever de praticar as virtudes cavalheirescas, como a honra, a coragem, a fé e a lealdade. Eles deviam proteger a igreja, as mulheres e os fracos, lutar bravamente pela justiça e pela vitória do cristianismo. Então essa era a função dos membros da cavalaria. Era proteger a igreja, as mulheres, os fracos e lutar bravamente pela justiça e pela vitória do cristianismo. Como guerreiros corajosos, os cavaleiros valorizavam a força física, a habilidade no uso das armas, espada e lança, e a destreza de montar a cavalo. Eles deviam combater seus oponentes frente a frente. Então, os cavaleiros, eles não tinham medo de nada. Os cavaleiros tinham que combater os seus oponentes, os seus adversários, né?
frente a frente. Frente a frente. O combate à distância com flecha ou dardo era considerado indigno, desonroso. Então, para os cavaleiros, tinha que ser frente a frente. Não podia ser de flecha, que é que seria um combate à distância, né? E nem a dardos. Tinha que ser frente a frente. Porque se não fosse frente a frente, seria algo desonroso, indigno, né? Por que seria algo indigno? Seria considerado indigno e desonroso. Porque o cavaleiro, a função dele é lutar de frente com o seu adversário. Então, se ele não lutasse de frente, o cavaleiro estaria se mostrando covarde. Guerras e torneio. Um cavaleiro não recebia educação apurada. Muitos deles não sabiam ler ou escrever. Os cavaleiros, eles não possuíam nenhum tipo de educação, nenhum tipo de ensinamento, né? Eles não sabiam ler. Eles não passaram pela escola, né? Se eu não me engano. Eles não passaram pela escola, porque eles não sabiam ler. E também, muitos deles não sabiam ler ou escrever. Sua principal atividade era a guerra. Então os cavaleiros, muitos deles não sabiam ler e nem escrever, né? Mas a sua principal função era qual? A guerra. A sua principal atividade era a guerra. Quando não havia uma guerra para lutar, os nobres criavam verdadeiros campeonatos de luta, que é os torneios. Então, quando não havia nenhuma guerra para lutar, o que os nobres cavaleiros, o que os nobres guerreiros, eles criavam? Campeonatos de luta, que é o chamado torneio, né? Foi aí que foi inventado o torneio. Gente, porque os nobres guerreiros, eles queriam sempre lutar. Então, no período que não tivesse luta, não tivesse guerra, eles mesmos iam inventar uma guerra, né? Eles iam inventar uma luta. Então, né? Na verdade, inventar a guerra não. Eles iam inventar uma luta, né? Eles iam inventar um campeonato, tipo, né? Porque eles queriam lutar. Os nobres guerreiros tinham que lutar sempre. Para eles, sempre tem que ter luta. Os nobres guerreiros. Apesar de ser apenas uma competição, os combates dos torneios eram reais. Havia sempre muitos nobres feridos e mortos. Não era uma brincadeira. Não era uma brincadeira de rua. Os torneios era real. Apesar de eles não terem lutas reais, mas os torneios era real, né? Havia muitos nobres feridos, muitos nobres mortos, né? E o gosto pela luta era tanto que os cavaleiros arriscavam a vida apenas pela honra de ser um campeão. Então os cavaleiros sempre tinham que ter uma luta. E se não tinha luta, eles mesmo criavam uma luta, criavam um campeonato, mas eles tinham que lutar sempre. Mesmo arriscando a sua vida, os cavaleiros tinham sempre que lutar. E pronto, acabou. Ou seja, eles arriscavam a sua vida apenas pela honra, né? Apenas pela honra de ser um campeão. A renovação da Igreja Ocidental. No final do século X, a Igreja Cristã Ocidental passava por séria crise espiritual. Bispos e abades, autoridades da Igreja que deviam cuidar da fé e do espírito dos cristãos, davam mais atenção às coisas materiais que às coisas espirituais. Então, os bispos e abades no século X, eles estavam deixando de cuidar da vida espiritual dos cristãos, né? Eles estavam deixando de cuidar
Eles estavam deixando de cuidar da vida espiritual dos cristãos. Para quê? Para poder se preocupar com coisas materiais. Em vez de se preocupar com as coisas espirituais, eles se preocupavam com as coisas materiais. Em vez de cuidar da fé e do espírito dos cristãos, o que os bispos e abades e autoridades da igreja faziam? Cuidavam das coisas materiais. Eles administravam as terras da igreja, comportando-se como senhores feudais. No Sacro Império, o imperador germânico, por meio do seu poder de investidura, escolhia bispos por critérios políticos. Era comum que indicasse leigos para ocupar os bispados. Aí você me pergunta, Franklin, o que significa leigo? Leigo, no sentido religioso, é uma pessoa que não recebeu ordenação sagrada, que não pertence à hierarquia da igreja ou que não possui conhecimento sobre a religião. É uma pessoa de fora. Eles pegavam até uma pessoa de fora para poder ocupar o cargo de bispo. Hoje não. Hoje, para você ser um bispo, você tem que estar na igreja, você tem que passar você tem que passar por membro, depois de membro para obreiro, depois de obreiro para cooperador, diácono, presbítero, pastor. Se eu não me engano, depois de pastor, eu não sei se vem apóstolo ou se já vem o bispo, tá? Eu não entendo muito de hierarquia, né? Se eu falar uma bobagem aqui, vocês vão ficar rindo de mim. Então, o negócio é esse, tá? Eu não entendo muito de hierarquia. Mas eu só sei de uma coisa. Hoje, para uma pessoa ser bispo, tem que ser frequentante da igreja, tem que ter uma denominação, ela tem que ter uma igreja na qual ela congrega, ela tem que passar por muitas escadas, ela tem que passar por várias hierarquias, até chegar no bispo. É um processo, é muito tempo, demora para chegar até bispo. Não é uma coisa, não é de um dia para o outro que você vai ser um bispo de uma igreja. Demora, é questão de tempos. Né? Vai depender também do seu comportamento, do seu caráter, se for da permissão de Deus, que você tenha esse cargo na igreja. Porque tudo na igreja é baseado a Deus. Tudo na igreja é baseado a Deus. Então, se Deus que for da vontade de Deus que você seja um bispo, você vai ser. Mas você tem muitas hierarquias para poder passar. Você não pode pular. Você tem que passar por várias hierarquias até chegar no bispo. Então demora. É um tempo. Sabe lá Deus quanto tempo. Então assim, naquela época, né, gente, nós estamos no século XXI. Eu estou falando do século X. No século X, uma pessoa de fora podia ser bispo. Então, o que acontece? Se chama leigo. Leigo é uma pessoa que não possui nenhum conhecimento religioso, mas ela ocupa um cargo religioso. Como resultado, muitos cristãos começaram a perder a confiança e o respeito pela igreja, porque, né, não estavam tendo a devida atenção que era para ter. Né? O bispo, o abade, em vez de cuidar da vida espiritual deles, não, estava se preocupando com coisas materiais. E agora pega um leigo, uma pessoa de fora, nada contra, né? Mas uma pessoa de fora, para poder ocupar um cargo de bispo na igreja. Então, os cristãos estavam sem confiança, né? Eles estavam sem confiança, os cristãos. Essa situação incomodava também o papado, colocado em uma situação de dependência diante do imperador. A iniciativa para recuperar o prestígio e a independência da igreja ocidental surgiu nos mosteiros, principalmente nas ordens de Cluny e Cister. Então foi a partir das ordens de Cluny e Cister foi que foi recuperado, né, a situação da igreja ocidental.
Ordem. O que significa ordem? Ordem na igreja católica é um grupo de pessoas que se compromete a seguir as mesmas regras religiosas. Muitas das ordens, principalmente aquelas formadas por sacerdotes, elegeram como regra a coabitação de seus membros em edifícios especiais, denominados convento, mosteiro ou abadias. Então, ordem, na Igreja Católica, era um grupo de pessoas que se comprometia a seguir a norma da Igreja. Né? Seguir a regra da Igreja, né? Então, vamos para a ordem de Cluny Cister. Cluny, fundado no ano de 1910. Cister foi criado em 1098. O Cister foi criado depois de Cluny. Cluny foi o primeiro. Cluny Cister eram mosteiros situados no leste da atual França. Eles seguiam a regra criada no século VI por São Bento, que tem como lema a frase Ora et labora. Em latim, reza ou trabalha. Reza e trabalha. Reza e trabalha. Né? Esse é o significado, né? Ora et labora, reza e trabalha. Contudo, Cluny e Cister interpretavam a regra beneditina de maneira diversa. Os monges de Cluny dedicavam a vida às missas e à oração. Todo o trabalho manual da abadia era feito por leigo. Os cluniacenses acreditavam que a casa de Deus devia ser suntuosa. Suas igrejas eram decoradas com objetos de ouro, cravejados de pedra preciosa. Os monges de Cister, por sua vez, defendiam a humildade e o trabalho manual, como formas de exercício espiritual tão importante quanto as oração e cântico sacro. Então, aqui, para os cluniacenses, a igreja, as igrejas dos cluniacenses eram decoradas a ouro e com pedras preciosas. E para Cister, o trabalho manual foi para Cister, o trabalho manual como forma de exercício espiritual, para Cister, o mais importante eram as orações. Não, para Cister, o mais importante era a humildade e o trabalho manual, como formas de exercício espiritual tão importante. Então, para eles, para o Cister, a humildade e o trabalho manual, ele é mais importante do que as orações cântico sacro, né? Ali. Eles condenavam o luxo e viviam com simplicidade em mosteiros, sem decoração alguma. Então, para os Cister, para eles não precisava de decoração, não precisava de tanto luxo. Eles condenavam isso, o Cister. Então, a diferença do Cister, né, para o Cluny. O Cluny se dedicava à missa e à oração. Já o Cister se dedicava ao quê? Defendia o quê? A humildade e o trabalho manual. Para eles era mais importante que oração e cântico sacro. Então agora eu vou estar falando de uma igreja renovada. Apesar das diferenças, cluniacense e cisterciense possuíam importantes pontos em comum. Ambos deviam obediência apenas ao Papa, sendo independentes tanto do imperador quanto dos bispos. Atuando com autonomia, Cluny e Cister ajudaram a renovar a igreja. Então, Cluny e Cister ajudou a renovar a igreja. Quer entrar? Você arrumou o cabelo bem aqui para o pessoal te ver. Olha aqui a minha prima, Ana Laísa. Ela arrumou o cabelo. Tá com o cabelo liso, né? Tá te fazer assim. Ah, que legal. Continuando. Quer falar alguma coisa? 114.
Ganhei hoje um inscrito. Tá bom? Tá, continuando. Obrigado, viu? Por você ter entrado no meu canal. Bom, independente, tá, pessoal? Independente das diferenças que tinha entre os Cluny e os Cister, eles tinham que obedecer ao Papa, tá bom? Eles tinham que obedecer ao Papa, sendo independentes tanto do imperador quanto dos bispos. E eles atuavam com autonomia, Cluny e Cister. Atuavam com autonomia e eles, Cluny e Cister, ajudaram a renovar a igreja, impondo padres e bispos valores como o estudo dos textos religiosos, a prática da oração e maior afastamento das coisas do mundo. Então, o que aconteceu aqui? Atuando com autonomia, Cluny e Cister ajudaram a renovar a igreja ocidental. Mas, impondo aos padres e bispo, Cluny e Cister, eles impôs ao padre e bispo valores como estudo de texto sagrado, estudo de texto religioso, a prática da oração, e eles, o Cluny e Cister, eles deram uma ordem para os bispos e abade para não se ligarem nas coisas do mundo e deixarem o espiritual, né, para baixo. Então, Cluny e Cister, eles deram uma ordem, né, para os bispos e abade, para eles não abandonar a fé e o espírito dos cristãos. Eles tinham que estar ali apoiando os cristãos, tanto na fé quanto no espírito. A igreja comanda a cristandade. A reabilitação do sacerdócio como atividade basicamente espiritual fortaleceu a autonomia da igreja e permitiu ao papado enfrentar o imperador germânico. Em 1059, o imperador perdeu o poder de indicar os papas, que passaram a ser eleitos em assembleias compostas de membros da própria igreja. Em 1075, o Papa Gregório VII aboliu a investidura leiga. Então, o Papa Gregório VII, em 1075, ele aboliu a investidura leiga. Aboliu. Isto é, o poder que o imperador possuía de indicar bispo. Então quer dizer que a partir de 1075, o Papa Gregório VII, ele aboliu os leigos de se tornarem bispo. Essa decisão foi contestada pelo Império e só seria resolvida em 1122, quando a Concordata de Worms deu a vitória ao papado. Porém, a iniciativa de Gregório demonstrou que o papado não iria mais se submeter aos interesses dos monarcas cristãos. Como resultado, o Papa tornou-se o grande líder da cristandade ocidental. Sua autoridade moral se impunha não apenas no Império Germânico, mas a todos os reinos cristãos do Ocidente. Agora vamos para o desafio do Oriente. Após ter garantido o comando do Ocidente, o papado pretendeu impor sua autoridade também no Oriente. Para isso, deveria superar dois desafios. Primeiro, recuperar o controle sobre a Igreja Bizantina, que havia se separado no Ocidente em 1054, e reconquistar Jerusalém. Essa cidade, local sagrado para os cristãos, estava sob o domínio dos árabes muçulmanos desde o século VII. Durante séculos, muçulmanos e cristãos bizantinos e ocidentais viveram uma relação pacífica. A guerra que se iniciou em meados do século XI deu ao Papa a oportunidade para intervir na região. Então agora já vou entrar aqui no assunto muito importante da cristandade medieval, que é as cruzadas. No final do século X, os muçulmanos governavam um imenso território, que ia da Península Ibérica à Índia. Entre suas possessões estava a região da Palestina, onde se situa Jerusalém, cidade considerada sagrada por judeus, cristãos e muçulmanos, como
como a gente viu anteriormente. Sob o governo árabe, os povos do livro, judeus e cristãos, eram bem recebidos em Jerusalém, mas em 1078 a cidade foi tomada por outro povo muçulmano hostil aos cristãos, que é os turco-seljúcida. Os seljúcida era um povo nômade da Ásia Central, recém-convertido ao islamismo. No século XI, eles migraram para o Mediterrâneo e atacaram os territórios bizantino e árabe. A ameaça seljúcida levou tanto o imperador bizantino Aleixo I quanto aos peregrinos cristãos que iam a Jerusalém e pediram ajuda ao Papa. A intervenção do papado no Oriente podia então começar. Vamos agora para o Ocidente em marcha. O Ocidente em marcha. Em 1095, o Papa Urbano II convocou aos cristãos do Ocidente para conquistar Jerusalém. O Papa pretendia trocar a ajuda dos bizantinos pela retomada do controle sobre a Igreja do Oriente. A convocação do Papa teve grande sucesso. A população europeia estava em crescimento. Havia muitos camponeses e cavaleiros em busca de novas oportunidades de vida. O ideal de cavalaria beneficiava os planos do papado. Os cavaleiros tinham o dever de defender a fé cristã e exibir coragem no campo de batalha. Os cavaleiros possuíam também interesses materiais para lutar contra os seljúcidas. Desejavam saquear as riquezas do Oriente. Muitos cavaleiros ambicionavam receber feudos nas terras conquistadas. Como resultado, alguns meses depois do pedido do pedido de Urbano II, dois grandes exércitos foram formados. Começava aí a primeira cruzada, que foi os cristãos do Ocidente, eles precisavam conquistar Jerusalém. Então o Papa Urbano II, ele convocou os cristãos do Ocidente para conquistar Jerusalém. Então vamos agora para a primeira cruzada. O primeiro grupo de cruzado que partiu do Ocidente em 1096 era formado por pessoas do povo e ficou conhecido como Cruzada Popular, porque era formado por pessoas do povo ou dos mendigos. Reunidas por pregadores religiosos, eles confiavam na fé para conseguir a vitória. Após muitos problemas, chegaram ao Oriente, mas sem experiência militar, foram massacrados pelos turcos. O segundo grupo era formado por nobres cavaleiros bem armados. Por isso também é conhecido como Cruzada dos Nobres. Por que Cruzada dos Nobres? Cruzada dos Nobres porque o segundo grupo era formado por nobres. É a mesma coisa, vamos supor. Eu me chamo Franklin. Vou dar um exemplo. Eu me chamo Franklin, aí eu vou iniciar uma cruzada. Então o nome da cruzada vai ser Cruzada do Franklin, porque meu nome é Franklin. Então nobre era um nome de um povo. Era nobres. Era um tipo de um povo, era um tipo de pessoas. Nobres, cavaleiros, bem armados. Tá, gente? Então, o segundo grupo era formado por nobres, que era um tipo de povo, nobres, cavaleiro bem armado. Por isso que foi chamado de Cruzada dos Nobres. Aproveitando a desunião das forças muçulmanas, os cavaleiros reconquistaram os territórios bizantinos tomados pelos seljúcidas na Ásia Menor. Pronto. Os nobres cavaleiros bem armados conseguiram, os cavaleiros conseguiram reconquistar os territórios bizantinos
tomado pelos seljúcidas na Ásia Menor. Primeira vitória. Cumprindo o plano papal, a maioria desses territórios foi devolvido ao Império Bizantino. Porém, não ocorreu a esperada submissão da Igreja Oriental ao Papa. Os cruzados continuaram a guerra na Síria e na Palestina. Em 1099, Jerusalém foi conquistada pelos cruzados. Os comandantes da primeira cruzada levaram o feudalismo para o Oriente, implantaram estados vassalos do Reino Latino de Jerusalém e destruíram terras entre os cavaleiros. Então, os cruzados, eles continuaram a guerra, né, na Síria e na Palestina, e em 1099 Jerusalém foi conquistada pelos cruzados. Segunda vitória. Então, o motivo da primeira cruzada foi dois. Primeiro, reconquistar os territórios bizantinos, que foram tomados pelo seljúcida na Ásia Menor. E segundo, reconquistar Jerusalém. Os feitos dos cruzados. Apesar de movidos em grande parte pela fé religiosa, os cruzados cometeram graves atrocidades no Oriente. Atrocidade significa crueldade, barbaridade, a pessoa que tem prazer em fazer o mal. Nas guerras medievais havia muita violência. Muitas vezes os vencedores escravizavam os habitantes da cidade que não se rendiam. Então, nas guerras medievais havia muita violência, né? E muitas vezes os vencedores, que no caso das cruzadas, né, os vencedores das cruzadas, que são os cavaleiros, e os nobres guerreiros, e também a cruzada popular, né? A cruzada popular, a cruzada dos nobres, foram essas duas cruzadas que, juntamente com os cavaleiros, que venceram, né? Então, aqueles que... os vencedores escravizavam os habitantes da cidade que não se rendiam. Então, aqueles que não se rendiam eram escravizados pelos vencedores. O saque das riquezas dos vencidos era outra prática comum. Tanto os cristãos quanto os muçulmanos agiam dessa forma. Contudo, os cruzados praticaram uma violência ainda maior. Em cidades como Antioquia e Jerusalém, milhares de mulheres, crianças e idosos foram mortos pelos soldados. A notícia desses massacres horrorizou o Islã. Entre os muçulmanos e os ocidentais, passaram a ser vistos como bárbaros sanguinários. Então aqui, gente, nós temos as 8 cruzadas cristãs no Oriente. A primeira cruzada tem a duração aproximada de 1096 a 1099. A segunda cruzada de 1147 a 1149. A terceira cruzada, 1189 a 1192. A quarta cruzada, 1202 a 1204. A quinta cruzada, 1218 a 1221. A sexta cruzada, 1227 a 1244. A sétima cruzada, 1245 a 1250. E a oitava cruzada foi em 1270. O fim dos Estados Cruzados. Os estados fundados pela primeira cruzada foram constantemente atacados pelos muçulmanos. A cada derrota dos cristãos, surgiam na Europa pedido de uma nova cruzada. Houve no total 8 cruzadas, entre 1096 e 1270. Muitas delas foram comandadas por reis e imperadores germânicos. Os cruzados não conseguiram evitar, porém, a perda dos territórios conquistados. O sultão Saladino reconquistou Jerusalém em 1187. O último estado cristão no Oriente, a cidade de Acre, foi conquistado pelos muçulmanos em 1291. Ganhadores e perdedores.
O plano dos papas de unir os cristãos ocidentais de Bizantino também fracassou. O imperador bizantino considerava o suzerano dos estados cristãos do Oriente, mas os cruzados não aceitavam se submeter a ele. Para piorar, as cidades marítimas italianas como Veneza e Gênova desejavam destruir o poderio comercial bizantino. Genoveses e venezianos lucraram com as cruzadas. Seus navios transportavam cruzados e mantimento, cobrando um preço alto. O dinheiro ganho nas cruzadas transformou essa cidade em potências marítimas. Eles competiam diretamente com Constantinopla. Em 1204, os venezianos fizeram a Quarta Cruzada, conhecida como Cruzada Bandida, que atacou o Império Bizantino. Em vez de combater os muçulmanos, os cruzados conquistaram e saquearam a cidade cristã de Constantinopla. Os bizantinos nunca perdoaram o Ocidente e a união passou a ser considerada impossível. Então aqui, gente, foram 8 cruzadas. E muitas delas foi comandada por reis e imperadores germânicos. Então, continuando. O estilo romântico. As modificações ocorridas na Igreja Ocidental no século XI, iniciada nos mosteiros, exigiram a construção de um novo tipo de templo. Uma dessas modificações foi a valorização das cerimônias religiosas, como missas diárias, novenas e vigília. Monges e fiéis eram convocados para longas estadias nas igrejas. A prática da peregrinação ganhou força. Interessado em ampliar o poder espiritual da igreja, o papado lançou bulas decretando o perdão dos pecados para os peregrinos que visitassem locais considerados santos, como a cidade de Roma e Santiago de Compostela, na atual Espanha. As multidões atraídas pela oferta papal necessitavam de igrejas novas, as dimensões muito maiores que as do período carolíngio. A necessidade de templos maiores e mais apropriados ao culto solene fez surgir na Europa Ocidental um novo estilo arquitetônico, chamado românico. O nome deriva do uso de alguns elementos da arte antiga romana, unidos a elementos bizantinos e algumas inovações medievais. Então aqui o estilo romano vai falar do que? Das modificações. Uma dessas modificações foi a valorização das cerimônias religiosas, como missas diárias, novenas e vigília. Monges e fiéis eram convocados para longas estadias na igreja. E por que do românico? Românico por causa que a necessidade de templos maiores, de erguer templos maiores, e mais apropriado ao culto solene, fez surgir na Europa Ocidental um novo estilo arquitetônico, que é o chamado românico, que é o nome que deriva dos elementos da arte antiga romana, unidos a elementos bizantinos e algumas inovações medievais, tá, gente? Então agora, para fechar aqui, para encerrar, eu vou falar das igrejas românticas. As igrejas românicas. As igrejas românicas tinham que ser grande,
e sólida, capazes de abrigar multidões com segurança. O teto também não podia ser baixo. A grande concentração de pessoas exigia um ambiente amplo, minimamente arejado, que permitisse aos fiéis respirar mesmo com tochas e velas acesas. A solução encontrada pelos artesãos medievais foi usar grandes blocos de pedra para construir as paredes, pedras tão grossas que eram capazes de alcançar grande altura e sustentar o peso do telhado. Como os telhados, feitos de madeira, herdados dos carolíngios, costumavam pegar fogo, adotou-se o teto de abóbodas de pedra e tijolos. As paredes grossas não permitiam a abertura de muitas janelas. Em geral, não havia decoração externa, com exceção das portas, que muitas vezes eram cercadas de escultura em relevo representando cenas da Bíblia. As igrejas ficavam com uma aparência de fortaleza. No interior, as colunas e paredes eram decoradas com muitas esculturas, representando cenas religiosas, sempre esculpida em pedra. As paredes e o teto eram pintados com cores fortes, dando uma aparência alegre ao interior da igreja. A abadia de Cluny é considerada o maior exemplar de arquitetura românica do período medieval. Gente, então, gente, as cruzadas, os cristãos, eles venceram as cruzadas. Mas não só os cristãos venceram as cruzadas, como também os muçulmanos venceram as cruzadas. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. E já deixa o seu like de que gostou. E até amanhã. Tchau!